Olá, tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre a vida em Deus, né? Uma reflexão muito importante sobre, principalmente para nós que somos cristãos, é uma reflexão onde a ideia é nos fazer entender um pouco mais quem é Deus, ou o que é Deus para nós, né? O que Deus representa para nós. Além de ser o nosso Criador, de ser o nosso princípio e o nosso fim, nós vamos entender o que nós precisamos fazer durante esse caminho de transição entre a nossa vinda e a nossa volta para Deus. Então, olhando para essa imagem que você encontra aí na sua tela, você vê o mar. O mar e o céu, eles se encontram, né? E o mar, ele tem uma imensidão, assim, humanamente falando, né? Ele acaba sendo, até guardadas as devidas proporções, infinito. Ele é finito, né? Geograficamente falando, mas se nós olharmos, ele dá a sensação de ser algo infinito, de ser algo que não tem fim. E assim é Deus. Ele tem essa magnitude de ser infinito. Uma coisa interessante é que a gente, geograficamente falando ainda, nós sabemos que os rios, todos eles, independentemente para onde ele sempre vai terminar no mar. Ele sempre vai no sentido do mar. Ele sempre vai para o mar. Então, todos os rios, independentemente, temos rios que correm para o interior, né? Nós temos, principalmente aqui no Brasil, o rio Tietê, ele corre para o interior, mas ele deságua no rio Paraná, e esse rio ele deságua no mar. Então, de todas as formas, os rios eles desaguam no mar. Então, a nossa vida é assim, nós também somos esses rios. Nossa vida é como se fosse um rio, que vai e volta com as suas curvas. Muitas vezes a gente guarda as rancores, guarda sujeiras, né, na nossa vida, e acabamos então tendo nas curvas dos nossos rios, né, nas beiradas, nas margens dos rios que nós somos, nós guardamos muita sujeira e esquecemos que estamos correndo para o mar, né, levando essa sujeira para o mar. Mas é interessante que quando a gente chega no mar, a gente está purificado. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é esse mar, como que nós somos esse rio, né, como que nós vamos estar correndo para esse mar. E o tema dessa mensagem, então, desse bate-papo hoje é a graça, né? Viver a graça, a vida na vida. A graça de Deus na nossa vida. E como que a gente começa isso? A gente sabe que muita gente gosta, né? Principalmente quem trabalha com projetos, gosta de projetos. Então Deus, quando criou o homem, nós temos o projeto Gênesis. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu a graça, né? Deu a vida, né? A vida de Deus. Ele incutiu a alma dentro do homem, né? A vida no projeto Gênesis. Então, nesse projeto, ele criou o mundo. Ele criou o mundo, todas as coisas, todos os animais, todas as coisas vivas e não vivas, né? Tudo tem a assinatura de Deus. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então nós somos criaturas de Deus. De qualquer forma, nós somos criatura. Deus, se não fosse Deus, não existiria homem, não existiria mulher. Então nós somos a sua imagem e semelhança. E a graça, então, está dentro do homem, pois se o homem vem de Deus, a graça é Deus. Então Deus está ali. Essa graça, essa vida de Deus, né? O Espírito Santo, ele então
incutiu na gente o dom da vida, né? A vida. Muito bem. E o ser humano, o que é o ser humano? Então, o ser humano, ele possui algumas dimensões. Pelo menos, eu vou separar aqui em 3 dimensões, falam-se em apenas 2, mas algumas pessoas, mas eu prefiro trabalhar com 3 dimensões. Primeira dimensão, matéria, a dimensão do corpo. Nós somos carne, osso, nós somos o que na Bíblia diz o barro, né? Então nós somos o carnais. Nós temos um corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo, inclusive. Nós somos espírito, nós temos vontade própria, nós temos inteligência, nós temos razão, temos liberdade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e com o livre-arbítrio. Então o nosso livre-arbítrio está aqui. Nós podemos tomar decisões, nós podemos fazer e deixar de fazer e assumir as consequências por conta disso. E nós temos também uma ligação com Deus, que é a ligação divina, que é a nossa alma, que é aquilo que volta efetivamente para Deus. No final, quando o nosso rio, nós como rio, nós estivermos chegando no mar, nós estivermos adentrando ao mar, certamente a matéria já não existirá mais, o espírito, que é a vontade, inteligência, razão e liberdade, também não existirá mais, mas a única coisa que veio e que volta para Deus é a nossa alma. É a nossa centelha divina que habita em nós. Muito bem. Então, nós possuímos, por conta disso tudo, como eu já falei, o livre-arbítrio. E aí, em um determinado momento da nossa história, o homem, existe o nome dado, foi Adão e Eva, então perdeu a graça. O homem perdeu a graça. Ele simplesmente decidiu que ele poderia ser melhor, poderia ser maior. E aí veio o pecado original. Muitos colocam o pecado original como sendo a maçã, inclusive tem gente que não come maçã por causa disso, já fiquei sabendo, mas saiba que a maçã ela é um santo remédio, principalmente para você que está com dor de garganta. Então assim, o pecado original, o que é o pecado original? Ele veio, na verdade, é o mal, é aquilo que você alimenta dentro de você, o que você deixa crescer dentro de você. E o homem, então, é tentado seguir além. Tentado ir além. Ele vai sendo tentado, então, pelas potestades, pelo inimigo de Deus, a ir além. Ele é sempre testado, ele é sempre tentado. E aí ele aceita o desafio, porque ele possui discernimento. Então ele quer possuir o discernimento, como ele tem um livre-arbítrio, ele quer possuir então o discernimento do que é certo e do que é errado. Ele quer decidir o que é certo e o que é errado. E aí ele se compara a Deus. Então há uma comparação. Então ele começa a se comparar a Deus e cria o seu próprio projeto. E elimina o projeto Gênesis. Então o homem começa a desenvolver o seu próprio projeto e deixa Deus, o projeto Gênesis, que é o projeto da criação, de lado. Então começa então uma série de situações na vida humana, onde separações por países, por línguas, e tudo isso é então digamos assim, e tudo isso então é projeto do próprio homem. Então assim, ele quer ser mais que Deus, então elimina esse projeto, o projeto Gênesis, o primeiro projeto. Muito bem, mas aí Deus ele quer resgatar esse projeto original, ele quer que o homem volte para ele quer que esse rio continue correndo para ele. O interessante é que nesse momento em que perde a graça, voltando para a analogia do rio, é como se nós tivéssemos montado uma barreira. Nós tivéssemos represado, então, a nossa ideia é represar o máximo de água, o máximo de vida para nós aqui, e não deixar a vida correr o seu curso normal, o seu curso natural, para até encontrar o mar. E aí, então, vem o projeto Filhos de Deus, a salvação da humanidade. Até dá o nome de pode ser até o nome de um filme, Projeto Filhos de Deus, a salvação da humanidade. E nesse projeto, então, o que acontece?
Deus não desiste do homem. Então ele não quer, ele realmente está de olho, ele quer que o homem volte para ele, quer que o ser humano, e quando eu falo homem aqui, é homem e mulher, tá? Então o ser humano ele volte para Deus. Seja que esse ser humano, que esse homem, ele quer, né, que esse homem fique, que esse ser humano fique perto, e não somente como criatura, mas como filho adotivo. Então o que ele faz? Então é um projeto para transformar a criatura inicial, originalmente, no projeto Gênesis, em filho adotivo, ou seja, nos torna filhos adotivos de Deus. De criatura passaremos a filhos. E para isso o que ele é? Ele é super radical, ele manda então o seu filho, Jesus, para nos salvar, para realmente selar esse projeto, para selar essa aliança como projeto salvífico, de salvação. E ele mesmo, então, vem para dar o exemplo de como se portar, de como fazer. Isso é importante. A gente entender que Jesus não veio simplesmente falar, faça, e ficou quieto. Ele veio e demonstrou como fazer, o que fazer e como fazer. Ele veio dar pleno cumprimento às leis essenciais do plano de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso envolve todas as demais, os 10 mandamentos da Bíblia, da Torá, envolve todas as leis, só com esses 2 mandamentos. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai fazer mal a você mesmo? Então, se você não faz mal a você, por que você vai fazer mal ao outro? Se você não quer que... você não precisa matar, você não precisa roubar, você não precisa desejar, cobiçar. Então, são essas coisas que ele vem demonstrar. E ele vem, então, como Deus é radical, ele manda seu próprio filho, então esse filho, Jesus, ele vem realmente para dar o exemplo. Muito bem. E nos adota, então, como filhos pelo batismo. E esse batismo, então, e a gente vai encontrar isso em João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 2, onde ele diz o seguinte: vejam que prova de amor o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Caríssimos, desde agora, já somos filhos de Deus, mas ainda não foi nos revelado aquilo que haveremos de ser. Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. Entenda, a gente veio de Deus. Nossa alma, ela é parte de Deus. Nós somos um pedacinho desse mar, né? Um pedacinho de Deus. E nós devemos voltar para Ele. Mas para isso a gente precisa realmente estar no caminho certo. Estarmos no caminho certo. E a nova proposta, então, de vida é a conversão. Então aí vem o projeto de filhos, o projeto Filhos de Deus, ele exige uma proposta, ele entrega uma proposta para nós. Assim como qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer situação humana, né? Existe uma proposta. Olha, uma proposta de casamento, uma proposta de união, uma proposta para morar junto, uma proposta para isso, para aquilo, tal. Sempre há uma proposta. E a proposta, então, é a conversão. E essa conversão, então, ela vem através da graça. É a consciência da vida que vem de Deus. E a comunhão é o laço profundo e íntimo, onde nós nos encharcamos, né, de vida divina. É uma nova aliança. É a parceria, então, perfeita com Deus. É a nova e eterna aliança. Ou seja, ele vem com essa proposta. E de experiência. Ele também quer que tenhamos experiência. Então, sentir o gosto, experimentar a vida de Deus na nossa. É comunicar a graça de Deus aos outros. Então, nós temos uma proposta de vida, de conversão, que é a conversão, que é entender, termos consciência da vida que vem de Deus, essa vida que estamos intimamente ligados a Deus, é o momento em que é a chance de termos uma comunhão perfeita, ou seja, ter um laço profundo e íntimo,
né, tendo essa experiência, né, estando encharcado, ou seja, estamos embebidos da vida divina, tá certo? Ou seja, é Deus que entra em nós, que está dentro de nós, é uma aliança nova, ou seja, é uma parceria realmente com Deus, através de Jesus, seu Filho, é Deus como Deus, e nossa é a nova eterna aliança, ou seja, é para sempre. Então, a partir desses 3 pontos, ele nos convida então a ter uma experiência, de sentir esse gosto efetivo da conversão, de experimentar a vida de Deus na nossa e de comunicar principalmente a graça aos outros, ou seja, essa vida que você recebe na sua vida, você comunica aos demais. E como que isso acontece? Vamos lá. Deus, tá? O simbolismo de Deus é um triângulo, sim, porque representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? É a Santíssima Trindade. Então, Deus e o homem. Então, Deus e o homem, eles têm uma ligação pessoal, uma ligação única, onde existe uma comunhão íntima. E essa comunhão íntima, ela é explicitada, ela é vivenciada através da oração, dos sacramentos e do estudo, que é extremamente importante que tenhamos esse momento de estudo, de vivência dos sacramentos e de oração. O cristão que não ora, o cristão que não vivencia o sacramental e que não estuda, ele não consegue ter uma comunhão íntima com Deus. Muito bem. Só que além de, ou seja, não consegue criar, né, não consegue ter fé, ele não consegue alimentar a sua fé, complementando aqui. Muito bem. Agora, existe o mundo, existem outras pessoas no mundo, existem pessoas que estão aí e que precisam ouvir essa mensagem. Então, o que acontece? A partir do momento em que eu tenho a minha comunhão íntima com Deus, eu alimento a minha fé através da oração, dos sacramentos e do estudo, eu, como pessoa intimamente ligada a Deus, então passo a viver a fraternidade, viver o amor, comunicar, então. Eu começo a partilhar a graça. E então eu passo a comunicar essa graça. É uma graça comunicante. Aquilo que eu vivo, eu acabo professando. A fé que eu tenho, eu transformo isso em espiritualidade, que é a vivência dessa fé. Então, o importante de nós entendermos é que Deus e o homem possuem uma comunhão íntima, que é alimentada, e cada um de nós alimenta essa comunhão através da oração, dos sacramentos e do estudo. A partir do momento em que nós nos comunicamos com os nossos irmãos, sejam eles cristãos ou não cristãos, nós temos por obrigação comunicar essa graça, ou seja, compartilhar a graça, através da fraternidade, do amor, da vivência da nossa espiritualidade. Então, nós temos que graça, comunhão, aliança e experiência é igual a conversão. A partir do momento em que nós iniciamos o nosso processo, e detalhe, a conversão ela é individual. Eu não posso forçar pessoas a se converterem, mas eu preciso me converter primeiro para que eu seja exemplo, e foi isso que Jesus nos ensinou, de conversão. Então, através do meu exemplo, outras pessoas também se converterão. Também mudarão de vida. E aí nós temos as dimensões da graça na vida humana, por Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo. E aí nós temos quais? Primeiro, a dimensão pessoal, que é a lei versus o homem. Então, Deus, fonte de vida para o homem. Então, o sábado, conforme João capítulo 4, versículos de 1 a 30, Jesus é fonte de água viva. E aí ele questiona realmente, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Então ele afirma que o sábado foi feito para o homem, ou seja, o homem é senhor do sábado, o homem é senhor de todos os dias da semana, ele não pode deixar de fazer o bem, seja qual dia for. Esse é o grande mandamento de Jesus, esse é o grande ensinamento quando a gente fala da dimensão pessoal. Então Jesus, ele é realmente fonte de água viva.
A dimensão social. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, ele nos coloca, nos posiciona como, ele nos dá um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele amou até as últimas consequências. Ele não negou em nenhum momento o projeto de Deus. Então, ele não pulou do barco. Ele não desistiu. Ele, ao amar uns aos outros como eu vos amei, como ele nos amou, ele demonstra que nós precisamos ser perseverantes até o fim. Ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo de, vamos dizer assim, apostasia, né? Muitos dizem que nós estamos realmente numa fase complicada. Se nós lermos o Apocalipse, nós temos o livro do Apocalipse, nós temos aí vários selos que a gente pode identificar que já foram abertos. Então nós estamos já numa fase em que, ainda mais quando se fala de nova ordem mundial, nós estamos sim numa fase onde a igreja será testada. E quando eu falo igreja, eu falo nós cristãos, principalmente católicos, apostólicos romanos, seremos testados. E aí ele nos coloca que assim como ele nos amou, nós devemos amá-los, né? Amar os outros. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou até as últimas consequências e nós temos que manter nos manter amorosos com os nossos irmãos até as últimas consequências. Tá? E alimentar os famintos é uma forma também de amar ao próximo, como a ti mesmo. Alimentar os famintos, cobrir os descobertos, ajudar os necessitados. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque aquele que tem um pouco mais, ele pode ajudar aquele que não tem nada. Isso faz parte. Jesus também, quando ele veio numa família com poucas posses. Ele veio e partilhou, ele ensinou a partilha. Então, isso é importante. Nós temos que entender que isso, para nós, leigos, é muito importante, essa dimensão. Mas, principalmente, nós temos que... O mundo vai nos questionar sempre sobre nós deixarmos de lado, né? Deixar para lá, relativizar as coisas. E Jesus não relativizou nada. Ou é ou não é. Isso é importante. Nós temos que ser fortes nesse ponto. Amar até as últimas consequências. E cósmica. A terceira dimensão é a dimensão cósmica. Ser acima do ter. O amor acima do ódio. O serviço acima do autoritarismo. Então, a riqueza e a matéria, isso sim são relativos. O que não é relativo é o seu... É aquilo que você acredita, a sua fé. A sua fé não é relativa. A sua espiritualidade não é relativa. Mas sim, a riqueza, a matéria, sim, essas são relativas. Você não continua jovem a vida toda. Você não continua, o dinheiro ele vem e vai. Né? As coisas mundanas, elas vêm e vão. Uma moça bonita na juventude, ela pode se tornar uma moça feia, fisicamente falando, na velhice. Assim como um homem bonito, sarado, na juventude, pode ser um homem feio, careca, barrigudo, na velhice. Então, a matéria, ela é relativa. A riqueza também. Então, ser acima do ter. Então, eu tenho que ser o quê? Um bom pai, uma boa mãe, um bom amigo, uma boa amiga. Né? Eu tenho que amar, eu tenho que saber perdoar. Porque quando você ama, você perdoa. Você une. Então, ao invés de separar, né, o ódio, ele pressupõe o quê? Vamos separar em castas, vamos separar em grupos. Vamos separar em grupos e fazer com que esse grupo deteste ou odeie o outro grupo. E o amor não, o amor ele une todos. O amor une todos como uma nação, o amor une todos como um único corpo. Né? Independente de cor, de raça, de religião, o amor sempre une. Então existe uma dimensão.
O serviço acima do autoritarismo. Então, se colocar realmente como serviço, ouvir as pessoas. Jesus nos coloca aqui muito sabiamente, né? Jesus ele dá um ensinamento na Santa Ceia, onde ele diz assim, onde Pedro, né, após ele lavar os pés dos apóstolos, né, ele tira o avental, que hoje nós entendemos como sendo o que seria a estola do padre católico, né? Aquela estola do padre católico representa o avental naquele momento, que era a posição de serviço, né? Estou a serviço de vocês, no avental. E ele se coloca a serviço lavando os pés dos apóstolos. Ao lavar os pés dos apóstolos, então, ele demonstra que aquele que tiver que servir, aquele que quiser servir, aquele que quiser ser maior que o outro, que sirva os demais. Então nós temos que servir as pessoas, né? Esse que é importante, é o serviço. Então a riqueza e a matéria são relativas. E aí nós temos também a dimensão transcendental. O amor é essencial. Deus é Pai misericordioso. Ele é Pai e Pai misericordioso. Então a vida eterna, na sua plenitude, já começou. E se você não entende isso, é porque você não vive a sua fé, você não é um cristão, um católico. Aí eu falo para os católicos, e o cristão também, né, de uma forma geral, que é batizado na igreja, tal, ele precisa entender que a partir do momento em que ele é batizado, então ele já iniciou sua vida eterna. Ele já está com vida eterna. E a graça exige o que de nós? Exige o que de todos nós? Comprometimento com o projeto de Deus e a construção do seu reino. Isso é importantíssimo. É comprometimento com esse projeto de Deus e a construção do reino. Compromisso de renovação da sociedade com base nos critérios evangélicos. Ou seja, os critérios do evangelho inseridos dentro da sociedade, os critérios de família, os critérios de relacionamentos entre homem e mulher, né? Todos esses critérios, o critério de respeito para com o outro, de respeito para com o diferente, tudo isso são critérios evangélicos, critérios que estão no evangelho, basta a gente ler. E exige também que sejamos todos discípulos e missionários de Jesus, levando e vivendo a boa nova nos ambientes em que vivemos. Isso é extremamente importante. Ou seja, sermos testemunhas, sermos não só testemunhas, mas testemunharmos, né, Jesus nesses ambientes. Nem sempre é com a Bíblia debaixo do braço, nem sempre é lendo a palavra de Deus. É muitas vezes vivendo a nossa espiritualidade, aquilo que nós acreditamos. É aí que nós conseguimos, então, demonstrar que seremos discípulos e missionários. Ao demonstrar aquilo que, né, validar aquilo que nós acreditamos através da nossa espiritualidade. Bom, e isso nos leva a quê? A uma conversão. Então, a conversão de um novo homem, à medida que a graça toma conta desse homem. Então, a partir do momento em que nós nos tornamos um novo homem, nova mulher, essa graça está tomando conta de nós. Um agir diferente na experiência da graça em nossas vidas, tornando a gente, né, nos tornando profetas e denunciadores das injustiças. Até que possamos dizer, então, que já não sou eu que vivo. Né? Eu vivo, mas não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso foi São João que escreveu para a comunidade de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Repetindo, até que possamos dizer que eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E isso é nessa passagem, é nessa frase que consiste a vida na vida. A graça
de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, clica então aí no joinha, né, interage com ele, escreve alguma coisa para nós aí também. Compartilha com seus amigos e também assine, né, se inscreva no canal que você está assistindo ele, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe.